Ela só queria entregar um relatório antes de ir embora. Já passava das 9 da noite, e quase todos os andares do prédio estavam vazios. Marina nunca gostou de ficar até tarde, mas precisava daquele emprego mais do que de qualquer coisa. Desde que o pai desaparecera anos atrás, ela aprendera que estabilidade era um luxo raro. Terminou o documento, respirou fundo e decidiu levar pessoalmente a diretoria para garantir que nada desse errado. O problema começou quando ela pegou o elevador errado e saiu no último andar, onde ficava a presidência. Nunca tinha estado ali. O corredor era silencioso demais, com carpetes grossos que abafavam os passos e portas de madeira escura alinhadas, como se guardassem segredos. Ela conferiu o número da sala no papel, andou até a terceira porta à direita e girou a maçaneta sem bater. Foi nesse instante que percebeu que algo estava errado. O escritório não estava vazio. A luz da mesa iluminava parcialmente o ambiente e revelava a silhueta de um homem sentado em uma cadeira de couro, de costas para a porta. O CEO da empresa, Augusto Valença, estava ali. Marina congelou, pronta para pedir desculpas e sair, mas algo na tela do computador chamou sua atenção. Antes que pudesse se conter, seus olhos captaram uma palavra que a fez perder o ar: seu próprio nome. A pasta aberta no monitor tinha como título Marina Duarte. Ela não sabia explicar o impulso que a fez dar 2 passos para dentro. Viu fotos suas entrando e saindo do prédio, cópias de seus registros pessoais, informações sobre sua mãe e até documentos antigos relacionados ao pai. O coração começou a bater tão forte que parecia ecoar nas paredes. Augusto percebeu o reflexo dela na tela escura do computador e virou lentamente a cadeira. Não demonstrava surpresa, apenas uma expressão séria, quase cansada. Ele levantou-se com calma, fechou o notebook e caminhou até ela. Marina tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele disse que ela não deveria estar ali, mas também afirmou que talvez aquele erro tivesse sido inevitável. Marina sentiu o choque se transformar em indignação. Perguntou por que estava sendo investigada, porque seu chefe tinha uma pasta secreta com sua vida inteira. Augusto respirou fundo antes de responder que aquilo não era o que ela estava imaginando. Explicou que o pai dela não havia simplesmente desaparecido. Ele fora sócio minoritário da empresa anos atrás e descobriram um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo membros do conselho administrativo. Antes que pudesse denunciar, sumiu sem deixar rastros. Marina sentiu o mundo girar. Sempre acreditara que o pai a abandonara. Cresceu ouvindo rumores, enfrentando olhares de pena e perguntas cruéis. Agora aquele homem frio e controlado dizia que seu pai fora vítima de algo maior. Augusto revelou que, desde que assumira a presidência, vinha investigando irregularidades internas e descobrira que os mesmos nomes envolvidos no passado ainda ocupavam cargos estratégicos. Ele acreditava que Marina poderia estar em perigo apenas por ser filha de quem era. Por isso a mantinha sob observação. Marina não sabia se sentia medo ou raiva. Parte dela queria sair correndo, outra parte queria respostas. Augusto então fez uma proposta inesperada. Para protegê-la e ao mesmo tempo avançar nas investigações, eles precisariam fingir um relacionamento. Se o conselho acreditasse que ela estava próxima demais dele, ficaria sob sua proteção direta e seria mais fácil controlar qualquer tentativa de intimidação.
A proposta parecia absurda, mas Augusto apresentou argumentos frios e racionais. Disse que já haviam tentado acessar o arquivo antigo do pai dela 2 vezes naquela semana. Alguém sabia que ele estava mexendo no passado. Marina hesitou, mas ao pensar na possibilidade de finalmente descobrir o que realmente acontecera, aceitou. O relacionamento falso começou discreto, com almozos estratégicos e aparições públicas. Os boatos se espalharam rapidamente pela empresa. Alguns colegas passaram a tratá-la com inveja, outros com desprezo. O conselho demonstrou desconforto, principalmente um dos diretores mais antigos, Álvaro Brandão, homem influente e aparentemente intocável. Conforme os dias avançavam, Marina passou a frequentar reuniões e ambientes antes inacessíveis. Descobriu movimentações financeiras estranhas e contratos assinados anos atrás com empresas de fachada. Augusto compartilhava informações gradualmente, mas sempre mantinha algo reservado. A convivência constante começou a transformar o relacionamento falso em algo mais complexo. Havia tensão, discussões e momentos inesperados de vulnerabilidade. Marina percebeu que Augusto carregava o peso de decisões difíceis e ameaças veladas. Ele revelou que recebera recados anônimos sugerindo que parasse de investigar o passado. Certa noite, ao sair do prédio, Marina percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto manteve distância suspeita até que desapareceu numa esquina. No dia seguinte, encontrou seu apartamento revirado. Nada fora levado, mas uma única coisa estava fora do lugar: uma foto antiga dela com o pai, deixada sobre a mesa da cozinha. O recado era claro. Augusto intensificou a segurança e decidiu que já não podiam agir apenas com cautela. Precisavam de provas concretas. Com a ajuda de um auditor externo de confiança, começaram a cruzar dados antigos e descobriram transferências milionárias feitas pouco antes do desaparecimento do pai de Marina. A grande reviravolta aconteceu quando encontraram um vídeo arquivado em um servidor antigo. Nele, o pai de Marina discutia acaloradamente com Álvaro Brandão, ameaçando expor tudo. O vídeo terminava abruptamente, mas era suficiente para indicar conflito direto. Antes que pudessem levar a gravação às autoridades, o escritório de Augusto sofreu uma invasão. Documentos desapareceram, computadores foram apagados e o vídeo foi corrompido. Marina entrou em desespero, acreditando que haviam perdido a única prova concreta. Foi então que Augusto revelou que havia feito uma cópia externa dias antes, prevendo algo assim. Enquanto preparavam a denúncia formal, outro golpe atingiu Marina. Um e-mail anônimo chegou com uma foto recente de seu pai, aparentemente vivo, entrando em um prédio comercial em outra cidade. A mensagem dizia que ele nunca fora vítima, mas cúmplice. A dúvida devastou Marina. Se aquilo fosse verdade, toda sua motivação desmoronaria. Augusto garantiu que investigaria a imagem. Descobriram que a foto era manipulada digitalmente, uma tentativa clara de desestabilizá-la. No confronto final, Augusto reuniu o conselho e apresentou as provas financeiras, registros bancários e fragmentos recuperados do vídeo. Álvaro tentou negar, mas inconsistências em seus próprios relatórios o traíram.
A tensão atingiu o ápice quando a polícia entrou na sala, acionada previamente por Augusto. Álvaro foi detido sob acusação de fraude e envolvimento no desaparecimento do antigo sócio. Durante a investigação subsequente, descobriu-se que o pai de Marina fora forçado a fugir após receber ameaças diretas, entrando em programa informal de proteção, enquanto tentava reunir provas adicionais. Semanas depois, Marina recebeu uma ligação inesperada. Uma voz familiar, emocionada, falou do outro lado da linha. Seu pai estava vivo e disposto a encontrá-la. O reencontro foi marcado por lágrimas e revelações. Ele confirmara que Augusto sempre estivera do lado certo, tentando limpar a empresa e corrigir erros antigos. Com o escândalo exposto, a empresa passou por reestruturação completa. Augusto ofereceu a Marina um cargo estratégico, não por proteção, mas por mérito. O relacionamento que começara como encenação já não precisava de fingimento. Entre investigações, perigos e verdades reveladas, o erro de entrar no escritório errado transformou-se no início de uma nova história, onde segredos vieram à tona, alianças foram testadas, e a verdade finalmente encontrou espaço para existir. O reencontro com o pai trouxe respostas, mas também abriu feridas que ainda não tinham cicatrizado. Marina percebeu que recuperar o tempo perdido seria mais difícil do que descobrir a verdade. Ele explicou que vivera anos mudando de identidade, trabalhando discretamente para reunir documentos que comprovassem a fraude dentro da empresa. Revelou que, antes de desaparecer, entregara parte das provas a alguém em quem acreditava poder confiar, mas essa pessoa o traíra. O nome desse antigo aliado fez Augusto ficar em silêncio por alguns segundos. Tratava-se de um ex-diretor que havia deixado a empresa pouco antes de ele assumir a presidência, alguém que ainda mantinha influência nos bastidores do mercado financeiro. Mesmo com Álvaro preso, ficou claro que ele não agira sozinho. Havia uma rede maior, estruturada para desviar recursos e manipular contratos internacionais. A empresa começava a se recuperar publicamente, mas internamente ainda existiam áreas comprometidas. Marina decidiu que não queria apenas ocupar um cargo estratégico, queria participar ativamente da reconstrução ética da companhia. Com o apoio do pai e de Augusto, passou a liderar uma auditoria independente, revisando contratos antigos e estabelecendo novos protocolos de transparência. À medida que os relatórios avançavam, surgiram indícios de que o dinheiro desviado financiara negócios ilícitos fora do país. A exposição desse esquema poderia gerar consequências diplomáticas e abalar investidores importantes. Augusto recebeu pressão para encerrar as investigações e preservar a imagem corporativa, mas recusou. Essa decisão colocou sua posição em risco. Alguns acionistas iniciaram movimentações para destituí-lo do cargo sob o argumento de que ele estava causando instabilidade financeira. Marina viu-se novamente no centro de uma tempestade. Percebeu que, se Augusto fosse removido, as reformas perderiam força e os responsáveis restantes escapariam. Decidiu agir com estratégia. Organizou uma coletiva interna para apresentar aos principais investidores um relatório claro e objetivo sobre os benefícios a longo prazo da transparência.
mostrou que a empresa, ao enfrentar o passado, ganhava credibilidade no mercado. Sua segurança ao falar e a clareza dos dados surpreenderam até mesmo membros experientes do conselho. Enquanto isso, o pai de Marina colaborava com autoridades para rastrear contas internacionais vinculadas aos antigos esquemas. Uma nova investigação criminal foi aberta, ampliando o alcance do caso. A pressão externa fez com que acionistas reconsiderassem a tentativa de remover Augusto. Ele permaneceu no cargo, agora com apoio consolidado de investidores que enxergavam valor na mudança estrutural. No plano pessoal, Marina e Augusto precisaram redefinir os limites entre trabalho e relacionamento. O vínculo que começara como estratégia tornara-se sólido, mas ambos sabiam que precisavam separar decisões empresariais de sentimentos. Optaram por manter transparência total com o conselho, oficializando o relacionamento e estabelecendo regras claras de governança para evitar conflitos de interesse. Essa postura fortaleceu ainda mais a imagem pública da empresa. Meses depois, os resultados começaram a aparecer. A companhia registrou crescimento sustentável, novos contratos foram firmados sob critérios rigorosos, e programas internos de ética passaram a ser referência no setor. O nome do pai de Marina foi oficialmente reabilitado, e sua participação histórica na fundação da empresa reconhecida em uma cerimônia discreta, porém significativa. Em uma noite tranquila no mesmo escritório onde tudo começara, Marina observou a cidade iluminada pela janela. Lembrou-se do momento em que abrira aquela porta por engano, e de como sua vida mudara drasticamente desde então. Augusto aproximou-se, não mais como chefe ou aliado estratégico, mas como parceiro que compartilhara riscos e decisões difíceis. Eles sabiam que desafios continuariam a surgir, pois o mundo corporativo nunca deixa de testar integridade e coragem. Ainda assim, estavam mais preparados do que nunca. O erro que iniciara toda a jornada revelou não apenas um segredo escondido, mas também a força que Marina carregava sem perceber. Ao enfrentar verdades dolorosas, reconstruir laços familiares e transformar uma empresa marcada por corrupção em um símbolo de renovação, ela encontrou propósito e confiança. O passado finalmente deixara de ser uma sombra ameaçadora, para tornar-se parte de uma história superada. E naquele escritório, antes símbolo de mistério, consolidava-se agora o espaço onde decisões seriam tomadas com transparência, garantindo que nenhum segredo voltasse a prosperar nas sombras.